E aí, o IBGE acabou de soltar os números da inflação de fevereiro. E olha, eles acenderam um belo de um sinal de alerta no mercado. Então vamos juntos destrinchar esses dados para entender o que está acontecendo com os preços e como isso mexe com o nosso dia a dia. E tá aí o número principal. A inflação oficial, que é medida pelo IPCA, ficou em 0,70% em fevereiro. É esse o número que todo o mercado estava de olho, esperando ansiosamente. Tá, mas por que exatamente um sinal de alerta? Porque esse número representa uma aceleração bem forte em relação a janeiro. E isso, claro, já faz todo mundo questionar o ritmo da queda dos juros e o que esperar da nossa economia daqui para frente. Essa é a grande pergunta que fica, né? Se a inflação acelerou tanto, o que está por trás dessa alta toda? Vamos investigar agora. E olha, este gráfico aqui mostra bem o tamanho do salto. A gente saiu de 0,33% em janeiro para mais do que o dobro em fevereiro. É uma aceleração bem expressiva, não dá para negar. E os responsáveis por essa alta têm nome e sobrenome, viu? Basicamente, foram dois grandes grupos que puxaram a inflação para cima no último mês: educação e transportes. O que mais chama atenção aqui é o peso de um setor só. O Grupo Educação, sozinho, foi responsável por quase metade de toda a inflação de fevereiro. É um impacto gigantesco. Para ser mais exato, o aumento no Grupo Educação foi de 5,21%, uma alta bem forte, concentrada principalmente nos reajustes das mensalidades escolares. Mas calma, essa alta tem uma explicação bem conhecida. É o que o pessoal da economia chama de movimento sazonal, ou seja, todo começo de ano letivo, os preços da educação são reajustados. Já era algo esperado, apesar do impacto ter vindo forte dessa vez. Agora vamos para o segundo grande vilão do mês, as passagens aéreas. Elas simplesmente dispararam, uma alta de 11,40%. É um aumento que pesa, e pesa muito no bolso de quem precisa viajar. E por que subiu tanto? Pois é, a tendência, infelizmente, é de que isso continue. A instabilidade lá no Oriente Médio afeta diretamente o preço do combustível de aviação, os custos das companhias sobem e isso se reflete no valor final da passagem. Mas, no meio disso tudo, a gente teve uma boa notícia que ajudou a segurar um pouco a inflação. O preço da gasolina, que tem um peso enorme no cálculo, registrou uma queda de 0,61%. Se não fosse essa queda, o índice geral teria sido ainda maior. Só que a questão que fica no ar é: será que esse alívio na bomba de combustível é sustentável? Dá para contar com isso nos próximos meses? A resposta muito provavelmente é não. Com toda essa crise geopolítica global pressionando o preço do barril de petróleo, a tendência é que esse alívio na gasolina seja bem temporário e logo desapareça nas próximas divulgações. Ok, já vimos os detalhes do mês, os vilões da vez. Agora, vamos dar um passo atrás, ampliar a visão para a gente entender o cenário completo e colocar esses números em perspectiva. Este aqui é o número da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Quando a gente olha o período de um ano inteiro, o índice está em 3,81%. E aqui, talvez, venha a parte mais importante dessa análise toda. Apesar do susto que a gente tomou em fevereiro, a tendência de longo prazo continua sendo de queda. O acumulado em 12 meses recuou. Isso mostra que, no quadro geral, o controle da inflação parece estar no caminho certo. Então, por que o mercado continua em alerta? Porque o Banco Central olha para outros detalhes, como a inflação de serviços, que é mais teimosa para cair, e também para toda essa volatilidade internacional. Isso tudo pode levar o BC a uma postura mais cautelosa, talvez até diminuindo o ritmo dos cortes na taxa Selic. Certo. E agora vamos para o que mais importa, como é que tudo isso afeta as finanças do dia a dia e o que pode ser feito a respeito. Bom, o ponto crucial é o seguinte: com custos fixos como a mensalidade escolar subindo, a recomendação é agir. Primeiro, é hora de revisar o orçamento para entender direitinho para onde o dinheiro está indo. Depois, tentar compensar esses gastos extras, reduzindo um pouco as despesas que variam mais, como lazer, alimentação fora de casa, essas coisas. E por falar em custos futuros, vale a pena ficar de olho na conta de luz, porque embora a bandeira tarifária verde seja uma ótima notícia, tem outro fator no horizonte. A ANEEL autorizou reajustes para algumas distribuidoras que podem ser, olha, bem significativos. É importante ressaltar que esse reajuste não é para agora, tá? Ele foi autorizado e vai ser válido a partir de 15 de março de 2026 para milhões de consumidores da Light e da Enel lá no Rio de Janeiro. Ou seja, é um alerta para o futuro que mostra que a conta de luz pode subir, sim, mesmo com a bandeira verde.
E isso tudo nos leva à reflexão final. A inflação de fevereiro mostra que, com preços tão voláteis em áreas importantes como educação e energia, o planejamento financeiro se torna ainda mais essencial. A questão que fica é: como se preparar e proteger o orçamento pessoal diante de tantos altos e baixos da economia? É um desafio constante que exige mais do que nunca muita atenção.